E aí, meus queridos, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco, estou aí com mais uma reflexão teológica, tentando voltar com as reflexões teológicas, e eu quero falar sobre um tema bastante profundo, na minha visão, um dos temas mais profundos acerca do ateísmo, né, e acerca da fé. Isso tudo por causa do Ricardo Boechat, que faleceu, um ateu, confesso, um ateu convicto, mas de um coração muito grande, tremendo. Na minha visão, um dos maiores jornalistas que essa nação já teve. É lógico que muitas das opiniões dele eu não coadunava, não concordava, mas por ser ateu, né, e pelo fato de ser um intelectual, ele obviamente vagava nas suas opiniões, mas era um camarada que argumentava e argumentava muito bem, contundente, enfim, tenho que admitir que ele era muito convincente em muitas das suas argumentações, mesmo quando ele exercia essas argumentações contrário àquilo que a gente acredita, né? E eu quero trazer esse tema antes de falar especificamente acerca dessa questão do ateísmo, né? Se o ateu que ama o próximo está mais perto de Deus ou merece mais o seu do que o religioso hipócrita, eu quero dizer o seguinte: o verdadeiro cristão, aquele que ama Deus, nunca vai ficar satisfeito com a morte de um ateu, com a morte de um homossexual, com a morte de uma prostituta ou de quem quer que seja. Né? A não ser, né, se entre um justo, não é, um pai de família ou um filho morrer, morreu o bandido, né? Obviamente que se fosse escolher, nenhum dos dois morreria, mas se tiver que escolher entre um e o outro morrer, morre-se o bandido. Biblicamente falando, não há nenhum absurdo nisso. Mas eu quero dizer que é muito triste ver pessoas que estão aí dando graças a Deus ou simplesmente não sentindo a dor da família, né? Se pelo menos a pessoa não amou o ateu ou o Ricardo Boechat ou não amava por ele ser ateu, que pelo menos tenha respeito pela família, pelo fato de ter perdido um ente querido. Então é muito triste isso. Dito isso, eu quero ponderar essa questão teológica basicamente em três textos, né? O primeiro texto é aquele texto, obviamente, dos Dez Mandamentos, Êxodo capítulo 20, que o primeiro dele é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Repare que dos 10 mandamentos o primeiro é esse. E por que coloca o primeiro mandamento em amar Deus? Porque é lógico que dentro da concepção de Deus, o mais importante é amá-lo. O mais importante é crer nele. O mais importante é ter fé nele. Então, por isso que ele colocou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas alguém poderia falar assim: não, mas espera aí, mas tem um que a Bíblia diz, que o próprio Jesus diz que é semelhante a esse, que é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, quer dizer, coloca-se o amor ao próximo equivalente ou igual a amar a Deus. E aí não consegue entender a semântica da palavra, que muitas das vezes o que significa uma palavra diz muito acerca da interpretação de um texto, de um versículo, de um contexto. Jesus falou assim: e um outro mandamento semelhante a esse, né? Ele está falando acerca, quando ele vai falar com o jovem rico, né? E o jovem rico diz assim: Senhor, é o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus vai e diz para ele: vende tudo, dê aos pobres e siga-me. E aí, dentro do texto, dentro do contexto, ele diz que tem um, eu não sei se foi para ele ou se foi para os fariseus, né? Mas quem está ouvindo entende o que eu estou querendo falar. E ele diz: ó, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele coloca amar ao próximo semelhante ao amar a Deus. Só que esse termo, de forma etimologicamente falando, ou semanticamente falando, ele tem uma questão bastante interessante. Quando Jesus fala semelhante, ele não está dizendo que é igual.
né? Ou seja, embora amar ao próximo como a nós mesmos é mais importante do que os outros 8 mandamentos, né? Ou seja, ele está à frente dos 8 mandamentos, né? Ele não é mais importante do que amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o entendimento. E por quê? Porque semelhante não é ser igual. Né? A gente pode aprender isso, por exemplo, do texto, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Repara que o termo imagem é igual, né? Ou seja, há algo em nós, né, que nos torna iguais a Deus, não no sentido de poder, de atributo, né? Ser onisciente, onipresente e onipotente. Não estamos falando acerca disso. Eu particularmente creio, a maioria dos teólogos acredito que não, mas eu particularmente acredito que essa imagem está falando exatamente no questão físico mesmo, né? Deus nos fez 2 braços, 2 pernas, né? Orelha, cabeça, a imagem dele. Então eu acredito que Deus tenha essa forma, né? Pode ser que eu esteja errado e eu não vou argumentar com relação a isso. Agora, ser semelhante é ter algo parecido, mas que não é igual. Então, o amar ao próximo, ele é muito importante, ele é semelhante a amar a Deus, mas não é igual a amar a Deus. O amar a Deus está numa força, né, dentro do texto superior a qualquer outro mandamento. Então já começa por aí, né? E o outro texto que eu queria falar, e aí embasa a minha argumentação de que o ateu que ama o próximo, ele na verdade não está em melhor situação do que o religioso hipócrita, é o que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O autor dos Hebreus está falando o seguinte: olha, só existe uma forma de nós agradarmos a Deus, é pela fé, né? E se ninguém tiver essa fé, não adianta, é impossível agradá-lo. Com isso, responde a pergunta de que o ateu que ama ao próximo não vai agradar a Deus em nada, porque ele não tem fé. E aí o texto continua: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É preciso crer em Deus. Então, Ricardo Boechat, com toda a sua generosidade, com toda a sua bondade, né? E aí testemunhado aos milhares, né? Se duvidar aos milhões dos ouvintes, diante de Deus, ele está à mesma distância do que o religioso hipócrita. Porque o religioso hipócrita nega a sua fé pelas suas atitudes. O ateu que ama ao próximo diz ao mundo que odeia a Deus. Ele pode amar ao próximo, né? Mas interiormente falando, na sua consciência, né? No seu raciocínio, ele odeia a Deus. E não amar a Deus é declarar para ele que o odeia. Não crer que ele existe é dizer para o mundo que o odeia, né? Essa é a razão do porquê que o ateísmo, biblicamente falando, é tão condenável quanto qualquer outro pecado que exista de condenação capital, né? Então, não tem essa questão. Por isso que o apóstolo Paulo, terminando em Efésios, diz: pela graça eu salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu creio da forma como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Fora isso, ele pode o ateu pode ter muito mais serventia à sociedade, amando ao próximo, do que um religioso hipócrita. Nisso eu concordo, nisso eu acredito, né? E ele tem que ser exaltado, ele tem que ser admirado por causa disso. Mas quando se trata de salvação, quando se trata de céu, aí a coisa muda
de figura. É como se fosse a nossa casa. Eu tenho a minha casa. E na minha casa, se eu colocar uma norma assim, ninguém entra com chinelo azul, ninguém vai entrar com chinelo azul. Né? Ainda que as pessoas acham que isso seja um absurdo, né? Mas ninguém vai entrar com chinelo azul. O céu é a casa de Deus. Se Deus não quer que entre alguém que não acredite nele, por melhor que essa pessoa seja, não vai entrar, né? E pronto, e acabou, né? Vai reclamar com Deus, tá ok? Abraço, Deus te abençoe, compartilhe e reflita em nome de Jesus, amém.